Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. É aquilo, né? O ônus do Flamengo não jogar é isso. Sempre foi assim, sempre será assim. Obviamente o Flamengo gera engajamento e as coisas vão acontecendo, notícias vão aparecendo e nem todas elas podem ser benéficas ao Flamengo. Vamos falar sobre isso e mais. Vamos falar sobre essa geração 85 renovar ou não renovar. Saiu uma matéria sobre essa renovação e o dirigente do Flamengo, né, o Marcos Braz, ainda falou sobre isso. Então a gente vê que já houve um burburinho. Pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, conto sempre com a companhia de vocês. O cara não conhece ainda o canal, seja bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Por aqui a gente debate informações, notícias, opinião e análise. Nem sempre as nossas opiniões, né, o pessoal gosta, mas enfim, a gente dá opinião e a gente vai respeitando elas, assim como de agora. Certamente alguém não vai concordar. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe, toda a mídia sabe, que a pauta da renovação geração 85, ela é levantada pelo Flamengo. O Flamengo vai fazer isso em dezembro, Eu já falei para vocês até em lives que possivelmente o Flamengo vai renovar com Felipe Luiz, Diego Alves e com o Diego para o final do ano, mas claro que esses meses, né, dependendo do rendimento de alguns deles e tal, o Flamengo ia pensar, tem a questão financeira, todo mundo sabe disso. Agora, logicamente, quando a Globo põe isso, a Globo ela é um canhão de informação e um canhão de reverbalizar a informação. Então é natural que ganhe uma nova proporção. E isso acaba atrapalhando, obviamente, a questão dos bastidores do Flamengo, e isso, obviamente, acaba atrapalhando o Flamengo na questão da renovação, porque a gente tem que pensar que existe uma grande parte de torcedores do Flamengo, e essa parte não é pequena, porque a gente está falando de uma torcida ao total de cerca de 40 milhões de torcedores, então são milhões de pessoas que querem a renovação desses três jogadores, independentemente do que eles produzem dentro de campo. Eles querem. É como se fosse uma venda, uma coisa cega, né? Tem que renovar. E a gente sabe que não é bem assim. O futebol não é isso. Não tem que renovar. Ah, por que tem que renovar? Não é pela pessoa. Você está renovando o atleta. Então o Flamengo ele vê até tinha um certo cuidado, até mesmo para contratar um novo goleiro. Saber que já vai ser renovado com o Diego Alves, trazer um outro goleiro pode impossibilitar, pode atrapalhar. Então por isso, inclusive, eu já coloco aqui, já mostro pra vocês. Foi o Marcos Braz, né? O Marcos Braz, ele coloca no status dele do WhatsApp: Flamengo decide propor renovação ao trio da geração 85 e traça planos para Felipe Luiz, Diego e Diego Alves. Ele coloca o link da matéria do Globo Esporte, né? E em seguida ele faz um outro status que fala: uma vergonha esses vazamentos. Só atrapalham com a Arrascaeta, aumenta a fervura que está controlada se precisarmos dos goleiros nessa reta final e outros detalhes a mais. É o que fica óbvio, porque o Flamengo, né, ele transpareceu que ia renovar agora com a Arrascaeta, a gente sabe da condição, e aí parece que está passando à frente. O que acontece é o seguinte, eu não sei qual foi o grau de apuração, que quando é soltado isso, mas quando eu falo quando é a Globo, a gente fala de uma responsabilidade muito grande, isso atrapalha, isso de fato atrapalha. Talvez por uma necessidade, o Flamengo tá meio que ocioso, não tem muita coisa para botar, vamos soltar essa aqui e tal. Então isso obviamente que atrapalha. Então assim, quando a gente vê os interesses únicos do Flamengo a nível de transferência, de contratos, de fazer novos contratos, é óbvio que isso acaba atrapalhando. Minha opinião, tá, sobre os três jogadores, que é chamado em aspas, né, geração 85, o cara não faz a menor ideia do que é isso. São jogadores, né, nascidos no ano 85, aí foi apelidado dessa forma, pejorativamente foi apelidado como uma panela, inclusive, panela 85. São diferentes, pra mim os três casos são muito diferentes, tá? Inclusive, eu lembro, o Felipe Luiz, por exemplo, ele me lembra o caso da coletiva de imprensa, da última coletiva de imprensa da carreira do Júlio César, curiosamente, não foi coincidência. Quem fez a última pergunta a ele como atleta fui eu, na coletiva, e eu lembro que eu perguntei a ele sobre se ele tinha um interesse de seguir no Flamengo, prosseguir no Flamengo, nos bastidores, ali como uma espécie de um em aspas, um coach, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, e se ele tinha interesse realmente pela sua experiência e tal, e se tivesse um convite, se ele aceitaria ou não. Foi a pergunta, minha curiosidade sobre o Júlio César, ele falou que ia ver e tal, mas de fato não estava nos planos de carreira dele, ele queria manter, né, viver na Europa, ter lá as coisas dele e tal, então realmente, mesmo se tivesse convite que não teve, ele ia prosseguir por lá. E a questão do Júlio César me lembra do Felipe Luiz. É uma renovação de 1 ano para o Felipe Luiz, mas já com um plano de carreira para esse cara. Eu acho que assim, o Flamengo tem a obrigação, uma obrigação de fazer um plano de carreira para o Felipe Luiz ser uma espécie de um auxiliar, espécie de um técnico sub-17, sub-20, eu não sei o que eles querem, mas o Flamengo tem a obrigação de ter esse cara dentro do clube. De ter esse cara para ser um futuro treinador. Se vai ser daqui a 1 ano e meio, 2 anos, se ele vai fazer um curso na Europa, vai voltar, não importa. Ele tem a obrigação de oferecer esse plano de carreira para o Felipe.
Se o Felipe vai querer, vai aceitar, depende do Felipe. Mas o Flamengo, como instituição, ele tem a obrigação. É um atleta que tem identificação, tem uma mentalidade diferente, ele sai daquele eixo normal do que é o jogador de futebol, então eu acho que tem a obrigação. Então, fazendo um ano de contrato para o Felipe, que inclusive fez agora bons jogos, os últimos jogos do Felipe têm sido melhor do que alguns outros que ele fez, até mesmo no comando do Renato Gaúcho, fez bons jogos, o Felipe Luiz, então faria um contrato de 1 ano para ele, com uma projeção bacana, com um plano de carreira. Diego Alves e Diego, também é diferente. O Diego Alves, na minha opinião, é o pior, ou um dos piores, é o pior titular hoje do Flamengo, tecnicamente, não conto como o Isla, né, mas o Isla também não ajuda, mas tecnicamente é o que vive o pior momento, técnico. É com as mãos e com os pés, isso vai até motivando o Flamengo a querer contratar um goleiro, a tentar buscar alguém no mercado mais novo para suprir a ausência do Diego Alves, ou até mesmo, quiçá, para botar no lugar, né, para, em aspas, barrar o Diego Alves, que está muito mal. Tá muito mal. Só que o Diego Alves tem duas sombras muito pequenas. Umas sombras, assim, muito... que é o Gabriel Batista e o Hugo Neneca. Então, dificilmente eles teriam, né, a aval, teriam um estofo para tomar a vaga do Diego Alves durante a temporada. Então ele vai até o final, mas tá muito mal. O Diego Alves é um caso que, na minha opinião, não dá para sacramentar agora, em setembro. Ah, vou renovar. Você tem que esperar. Setembro, outubro, novembro e a reta final. Como é que foi a chegada final dele? Para renovar para janeiro, para 1 ano, para como é que é a condição do... Hoje, não dá para dizer, vai renovar. É uma irresponsabilidade fazer isso. Porque o Diego Alves não tá mostrando nada para renovar pro ano que vem. A gente não sabe como é que vai ser ele daqui a 4 meses, 5 meses. Gente, eu tô falando de jogo, tá? Eu não tô falando de liderança. A gente vai entrar nisso. E agora a questão do Diego. Já falei sobre o Diego aqui no canal. Foi muito avacalhado, inclusive, recentemente. Eu acho que ele tem que ter um respeito lá, como todos esses caras têm que ter. Mas o respeito não quer dizer titularidade absoluta. Né? Parece que quando você fala pro Diego que ele tem que ser banco numa partida, você tá o desrespeitando. Só o Diego, né, tem esse privilégio de quando alguém fala que ele tem que ser banco, tá falando que tá sendo desrespeitado. Todos os jogadores podem ir pro banco, menos o Diego. É o que parece para alguns. Então eu acho que a questão do Diego, ela é... A renovação do Diego, ela não pode ser transformada em sinônimo de titularidade absoluta. A questão do Diego hoje, ela fica muito clara para todos os torcedores, inclusive para aqueles que gostam bastante dele. Ele é mais importante fora de campo do que dentro de campo. E é uma questão lógica. É um cara fora da curva, um cara muito inteligente, um cara de muita influência, de muita liderança, bem intencionado. Perfeito, esse cara tá fora de campo. O que eu faço pro Diego, na verdade eu não vi ninguém falando sobre isso, eu faria pro Diego uma renovação de 4 meses. Claro, se ele não tiver... Se tiver um clube pro Diego buscando o Diego, pro Diego continuar a jogar e ele quiser jogar, ok, o Diego tá liberado, vai jogar no outro clube. Agora, na minha opinião, Flamengo, unicamente, pela ótica do Flamengo, eu faço uma renovação com o Diego para 2022 de 4 meses, 5 meses, para ele jogar o Campeonato Estadual. Ele jogar o Campeonato Estadual, ele encerrar o ciclo dele pro Flamengo, uma vez se ele quiser encerrar o ciclo dele pro Flamengo, tendo o protagonista. Braçadeira de capitão, camisa 10, batendo pênalti, falta, lateral, escanteio, tiro de meta, fazendo o que ele quiser durante o jogo, usando o Campeonato Estadual como para até mesmo agradar a grande parte da torcida do Flamengo, que tem o Diego como uma grande referência. Se ele conquistou isso, mérito dele, mas então faria isso. Como jogador dentro de campo, é um jogador agora que vai entrar em segundo tempo, ou deveria, é um jogador que tem final de partida, e por mais que ele tenha a boa vontade de diminuir a sua questão salarial, é muito. Pagar 600 mil para um reserva é muito. 550, muito. 500 mil, muito. 400 é muito. Então assim, não é pelo o Diego, é por uma questão óbvia monetária. Mal comparando. Falamos muito, né, do Diego, toda essa influência fora de campo. Não existe nenhum coach no Brasil que ganha mais do que 400 mil. Ele seria o coach melhor pago do mundo. Me perdoa, assim, papo reto. Não dá. Então é muito. Entendeu? Então eu acho que teria que dar uma grande diminuída, como não vai dar, logicamente, se ele não tiver nenhum clube. 4 meses ali, só o Campeonato Estadual faz uma homenagem bacana pra ele. E muito obrigado por todo esse tempo. Beleza? Agora, obviamente, que isso acaba atrapalhando, o Marcos Braz externiza e fica meio que óbvio, né? Acaba ajudando. Tá muito cedo para falar dessas renovações, e renovações até que são muito peculiares. Dezembro daria uma resposta melhor. Hoje só ajuda a renovar e fazer uma pressão que pro Flamengo não é bom. Pro Flamengo tinha que esperar, aguardar um pouco mais. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado aí deixa aí a opinião de vocês. Obviamente não precisa concordar comigo, que é um debate sadio, inclusive. E a gente vai se vendo, vai se falando. Beleza, galera? Obrigado aí, deixa um like, se inscreva no canal. Não tá inscrito no canal? Aperta o botão vermelho, cara, de inscrever-se. Seja bem-vindo. Valeu, galera. Continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.